Meu nome é Jaziel. Em hebraico significa contemplado por Deus. E eu vou contar a minha história, que está narrado nas crônicas dos livros dos reis, no capítulo 20. O que eu vou contar, na verdade, é parte a minha história, é parte a história de um rei, é parte a história do meu povo, o povo de Judá. Nós somos de Judá. Há muitos anos, Israel, a nossa pátria, foi dividida entre Samaria e Judá. Eu sou de Judá. Eu sou um cantor. Eu canto no templo. Eu sou um levita, filho de levita, neto de levita, bisneto de levita, trineto de levita. A minha família é levita desde os tempos de Asaf. Desde quando o rei Davi deu instruções para organizar o serviço religioso, o serviço do culto. A minha família faz parte desse ministério em Judá. Era todo Israel, mas veio Jeroboão e dividiu, ficamos até um pouco fracos. Em Israel, nenhum rei prestou. Todo mundo seguia o exemplo ou de Jeroboão, filho de Nabate, ou do terrível Acabe. Mas em Judá não, graças a Deus em Judá, sempre houve alguém descendente de Davi, e entre eles está o meu rei, Josafá. Josafá era um homem que realmente dava orgulho a gente. Josafá era alguém que realmente levava Deus a sério. Josafá realmente cria no Deus eterno. Josafá esperava pelo Messias, que eu também espero, um dia vai vir para nos redimir como povo. Josafá realizou muitas coisas. Josafá era um homem muito ousado. Josafá era um homem de oração. Mas o que eu vou contar agora, eu nunca vi coisa igual. Josafá ficou com medo. Aconteceu o seguinte: quando os povos vizinhos viram Josafá governando, reinando, prosperando em nosso pequeno reino, o reino de Judá, que são só duas tribos, Judá e Benjamim, esses reinos do lado acharam que podia acabar com a gente. Sabe quem eram? Os amonitas, os moabitas e os habitantes de Seir, o monte Seir. Vocês acreditam que essa gente, que quando nós chegamos do Egito, entramos em Canaã, nós demos volta para não ter que enfrentá-los, porque o Deus eterno não permitiu que nós os eliminássemos, e agora nos pagavam com essa ameaça. Mas não foi uma ameaça meramente diplomática, não, foi real. Eles se juntaram, os moabitas, os amonitas e os habitantes do monte Seir, do outro lado do rio Jordão, e começaram a descer para tomar Jerusalém, descer para depois subir. Nossa cidade fica num lugar elevado, nós temos fortalezas aqui, mas diante deles era uma multidão, um exército muito grande, nós sempre acostumados a vencer. Mas o rei Josafá ficou com medo. Ele reuniu então os líderes da nossa gente, os anciãos, os presbíteros, reuniu no pátio do templo, e eu olhei para ele, eu vi o medo na face dele. Eu vi medo em Josafá, o homem que amava Deus, o homem que orava a Deus, o homem que jejuava, inclusive, o homem temente a Deus, estava com medo. E ele começou a andar lá de um lado para o outro, sem ter o que dizer. Eu estava um pouco perto dele, eu vi que estava pálido, tremia, porque entendeu que
o seu governo tinha acabado, porque os que vinham do outro lado do Rio Jordão iam acabar com a gente. Aquilo foi me incomodando, e eu senti a presença do Espírito Santo no meu coração, e ele me fez dar um passo à frente. Eu levantei a minha mão e disse: Rei Josafá, eu preciso lhe dizer algo. Foi aquele alvoroço. Quem é esse camarada? O rei está falando, interrompe o rei. Não é ele nenhum profeta. Quem é ele? É um levita. Levita, só cantor. Vai pregar agora, vai falar. Ele não é profeta. Com que autoridade? Mas eu dei mais um passo à frente e o rei Josafá autorizou que eu falasse. E eu falei. Levantei a minha voz, não de cantor, mas agora de um profeta que Deus naquele momento levantava, e eu disse: povo de Jerusalém, povo de Judá, ó rei, ninguém aqui deve ter medo, porque nós já vencemos a batalha. Na verdade, nós não vencemos, nós nem vamos lutar essa batalha. Quem vai lutar essa batalha é o nosso Deus, é Ele quem vai vencer. Eu comecei a falar então, e as pessoas se acalmaram. O rei Josafá prestou máxima atenção, e a partir dali o semblante dele melhorou, o povo todo se animou, começou a cantar aquelas canções dos salmos de Asaf, de Davi. Foi um momento extraordinário. Mas chegaram notícias de que os exércitos inimigos estavam chegando, estavam a 40 quilômetros de Jerusalém. Logo iriam chegar. Então Deus me mandou dizer: Josafá, você vai selecionar uma parte do seu exército, uma parte dos seus cantores. Você não vai esperar os inimigos chegarem a Jerusalém. Você vai ao encontro deles, lá nas campinas perto do Mar Morto. E Josafá chamou os conselheiros, reuniu então os melhores soldados, os levitas, dividiu em turnos, e no dia seguinte, ele à frente, nós seguimos em direção aos nossos adversários. Nós já vimos que no deserto a poeira se levantava, era muita gente. Eu nunca tinha visto tanta gente assim. Subimos no lugar mais elevado ali e vimos que era como se fosse areia no mar, de tantos soldados. Gente, ia ser uma derrota nossa assim vergonhosa, para ficar na história das nossas vergonhas. Mas tínhamos uma palavra, Deus tinha me dito que a vitória seria dele, que a vitória seria nossa, e nós continuamos marchando sob o comando de Josafá. Chegou num certo ponto, quando nos aproximávamos, faltando uns 20 quilômetros, lá do alto dava para ver os exércitos chegando. Josafá nos reuniu e disse: olha, vamos fazer o seguinte, quando eles se aproximarem, vocês vão cantar, não vão pegar em armas, vocês vão cantar. Ele separou então, formou um coro ali naquela hora, eu estava do coro também ali, e quando estávamos a poucos quilômetros, 5 quilômetros daqueles exércitos, nós começamos a cantar. E enquanto cantávamos, nós íamos marchando, cantando e marchando, cantando e marchando, até chegarmos a um ponto mais elevado, bem perto de onde eles estavam. E aí nós vimos uma coisa extraordinária. Eles começaram a lutar entre si, os moabitas com os amonitas, primeiramente pegando os pessoal chamados meunitas, que moravam no Monte Seir. Primeiro pegaram, foram atacar esses, eles se juntaram contra nós, mas as duas nações se juntaram contra os meunitas, e os destruíram, mataram todos eles. Agora eram só 2 adversários. Parece que a promessa de Deus estava se realizando, porque eram 3 povos, agora eram só 2. Daqui a pouco nós olhamos de novo, e agora os moabitas enfrentavam os amonitas, até todos morrerem, não ficou um sobrevivente. Então nós nos aproximamos cada vez mais, e vimos aquela multidão de pessoas mortas. Pegamos nossos troféus de guerra, voltamos para Jerusalém, e demos graças a Deus. Nós não levantamos uma espada, nós não demos um soco, nós não tiramos uma pedra,
nós apenas confiamos. E Deus lutou conosco, e Deus nos deu a vitória. Certamente essa história, que está lá no livro das Crônicas, no capítulo 20, ficou nos anais da nossa experiência. Eu nunca me esqueci disso. Na verdade, foi a única vez que eu, cantor, Deus me levantou como um profeta. Mas eu quero agradecer a Deus, porque foi num momento absolutamente extraordinário e marcante na história do meu povo. Eu sempre me lembro dessa história. E para mim ficou cada vez mais claro. Eu já conheci isso da história. Foi assim no Egito, quando nós saímos de lá. Nós fizemos o que para sair de lá? Nós lutamos o quê? Nada, apenas saímos. Quando estávamos para atravessar o Mar Vermelho, que era impossível, o que nós fizemos? Nada. Só reclamamos, na verdade. Nós reclamamos, mas Moisés nos transmitiu aquela ordem. Olha, estão reclamando por quê? Moisés, diga ao povo que marche. E nós marchamos, a água se abriu, nós atravessamos. Não foi uma vitória nossa. E tantas vezes, você me lembra que uma vez nós estávamos numa luta contra esses mesmos moabitas aí? E Moisés ficou no alto do monte com a mão levantada, orando. Está lá no Pentateuco, na Torá. A mão cansava, a gente perdia a guerra. Tiveram que segurar, botar uma pedra para segurar a mão do Moisés para cima. E aí nós vencemos. E assim foi, gente, em toda a nossa travessia, até chegar em Canaã. Em Canaã enfrentamos tantos adversários. A travessia do Mar Vermelho foi inesquecível, mas foi inesquecível também a travessia do Rio Jordão. Deus sempre lutou ao nosso lado, mas a gente esquece. Então, estou aqui para lhe contar essa história. Quando eu penso nessa experiência que eu tive, bem marcante para mim, eu fico pensando no que ela significa. Quais são as lições que eu tiro para mim? A primeira lição que eu tiro para mim é esta: Deus luta conosco. Claro, nós somos assim, não é? Aquelas lutas pequenas, a gente luta, a gente trava, a gente confia na gente mesma, vai em frente. Quando a coisa piora, quando o adversário é mais complicado, o problema é maior, aí a gente se ajoelha e ora. Mas eu acho que nós estamos errados. Nós temos que orar quando o problema é fácil, aparentemente fácil, e nós temos que orar quando o problema é perigoso, é terrível, é dramático. Temos que orar sempre, porque Deus está conosco tanto na batalha pequenininha quanto na batalha muito grande. Nós temos que orar sempre. Mas eu aprendi também, eu me lembro que quando eu comecei a falar aquelas coisas, o rei Josafá se ajoelhou, pegou o rosto dele, beijou o chão, todos os líderes de Israel também se prostraram, dizendo o quê? O que quer dizer isso? É que o Senhor é nele em quem nós confiamos. Não levantamos o peito, nós abaixamos a cabeça. Nós nos curvamos diante dele, porque sabemos que nele nós podemos confiar. Mas eu também aprendi que, embora Deus nos passe instruções um pouco diferentes, porque Deus age de uma maneira diferente do que nós por vezes agimos, nós temos que obedecer. Não foi fácil, penso eu, para o rei Josafá dizer, não vai ter luta, que Deus vai lutar conosco, porque Jaziel está dizendo isso e é o profeta nesse momento. Não foi fácil, não é a nossa prática. Nós resolvemos nossas coisas do nosso jeito. Mas eu entendi com essa experiência que Deus é quem age e nós podemos confiar nele. Depois eu fiquei pensando no meu papel. Eu, cantor, nunca fui profeta, não estudei para ser profeta, não sou sacerdote, sou apenas um cantor. Por que Deus me usou? Que Deus falou por meu intermédio, não através do sacerdote, não através do profeta, mas por meu intermédio. O que eu aprendi com isso?
Eu aprendi que Deus usa quem Ele quer. Até a mim. Ele usa quem Ele quer para fazer a obra dEle. Ele me usou. Depois não usou mais, porque foi naquele tempo que eu precisei estar ali. Ele me usou. Eu às vezes acho que tem muitas pessoas que não são usadas por Deus, porque não permitem ser usadas por Deus. Eu me lembro quando eu estava ali, ouvindo aquela história, vendo aquela situação do rei Josafá apavorado. Eu comecei a sentir dentro de mim que tinha algo estranho, que eu não sabia bem o que era, e depois me veio uma alegria e uma palavra: eu vou lhe dizer o que você deve falar. Eu confiei, eu fui lá e falei, e a história foi tal como eu lhes contei. Há muitas pessoas que Deus quer usar, mas não se permitem, ou por timidez, ou por falta de fé, ou por alguma outra razão, não se permitem ser usadas por Deus. Eu me alegro, não estou aqui com vaidade não, mas eu me alegro, porque Deus me usou. Quando eu entendi que Ele queria falar através de mim, eu me tornei o seu porta-voz. Eu acho que todos nós temos que estar atentos à palavra de Deus. E quando Ele nos falar a sua palavra, nós temos que levá-la onde ela é necessária para ser ouvida. Tem muitas outras coisas eu poderia dizer dessa minha experiência, conclusões da minha própria história. Claro, nunca vou esquecer isto, porque realmente, com as minhas forças, com as nossas forças, às vezes vencemos sozinhos. Não precisamos de ninguém, nem de Deus para nos ajudar. É fácil resolver. Mas há muitas coisas que nós não podemos resolver sozinhos. Mas o que eu quero dizer é que, sejam difíceis ou sejam fáceis, nós temos que dizer: Senhor, Tu és o Deus que fazes tudo perfeitamente. Faze conosco como o Senhor quiser. E faze através de nós como o Senhor quiser. Eu lhes contei essa história para que todos vocês possam compreender quem Deus é, porque às vezes a gente se esquece. Essa história tem que ser contada, recontada, repetida, para que a gente se lembre quem Deus é. Quero dizer para você ainda o seguinte: quando você estiver com alguma dificuldade, leia essa minha história. Quando você achar que está sozinho, ouça Deus dizer a Josafá por meu intermédio: eu vou lutar no lugar de vocês. Pode ser que uma vez ou outra Ele peça para você fazer alguma coisa, mas pode ser que na outra vez Ele peça a você apenas para cantar. Eu tenho essa experiência. Quando eu estou em dificuldade, que eu não sei como resolver, eu canto. Eu sou um cantor. E a minha experiência tem demonstrado que enquanto eu canto, enquanto eu exercito a minha confiança, o Deus eterno está em ação. Não há nenhuma situação que Deus não possa resolver. Embora eu queira resolver, eu preciso aprender a confiar no Deus que resolve. Com a minha força ou sem minha força, Deus resolve. Essa história que eu, Jaziel, contemplado por Deus, levita, filho, neto, bisneto, trineto de levita, quero lhes contar. Depois, leia a minha história. É a única história que eu tenho para contar. Leia, está em 2 Crônicas, capítulo 10. Porque você sabe, se a gente vive, a gente enfrenta dificuldades. Não tem como, porque o mundo é cheio de conflitos, cheio de aflições, cheio de adversidades. Só quando o Messias vier, isso vai desaparecer. Nosso povo tem passado por lutas, umas terríveis, cruéis, mas o Senhor os tem sustentado.
Deus continua sendo fiel. Isso que aconteceu não foi só no passado, acontece ainda hoje.